Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Julie Panceira. Eu vim falar um pouquinho para vocês hoje sobre a relação que temos entre os casos graves e complicados de coronavírus e obesidade, tá? O que a gente tem visto e recebido alguns dados de centros de terapia intensiva de vários lugares do mundo, e já tínhamos recebido isso de trabalhos publicados lá de Wuhan, na China, onde começou, né, tudo isso, mostrando que obesidade é um dos fatores de risco. Mas o que a gente tem visto é que é um dos principais fatores que levam as pessoas para UTI, né, que evoluem muito mal. Um trabalho publicado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Auditoria de Terapia Intensiva no Reino Unido mostrou que 70% dos casos que iam para UTI, que precisavam ser entubados e que evoluíam muito mal, eram pacientes obesos e 40% eram abaixo de 60 anos. Aqui no Brasil a gente tem um dado que lá no Espírito Santo, que de 6 pacientes que foram a óbito por Covid, 5 eram obesos abaixo de 60 anos. Por que que isso acontece? Né? Por que que o obeso vai tão mal quando entra em contato com o vírus? A gente tem algumas hipóteses, né? A gente pode levar em consideração aqui que a obesidade é uma doença inflamatória crônica. Há um aumento de produção de alguns hormônios inflamatórios, como a leptina, e a redução da produção de alguns hormônios anti-inflamatórios, como a adiponectina. E também essa inflamação crônica interfere muito na imunidade do paciente, tá? Então isso já é um fator que favorece a resposta ruim à infecção. Outro fator que interfere muito é porque o paciente obeso, ele tem uma restrição de expansão pulmonar. E normalmente ele tem uma síndrome da hipoventilação, que a gente chama. Ele pode ter um número muito grande de pacientes obesos tem apneia do sono, e essa dificuldade de ventilação fica agravada quando ele entra em contato com o vírus, porque o vírus ele causa uma alteração pulmonar, que a gente chama, que ele faz uma pneumonia, que causa um infiltrado em vidro fosco, que diminui a capacidade do pulmão de fazer essa troca de oxigênio para o gás carbônico. E o paciente que já tem uma função pulmonar comprometida, quando tiver infecção e tiver essa pneumonia, vai piorar muito mais, né? Além de que o paciente obeso, ele tem uma chance muito maior de ter diabetes, de ter hipertensão, dislipidemia, esteatose hepática. É um paciente que vem com muita comorbidade, né? É muito raro, quem trabalha com obesidade sabe que é muito raro um paciente obeso e simplesmente obeso, sem mais nenhuma complicação. Tá? E a gente não tá falando só dos obesos com IMC acima de 40, a gente tá falando de pacientes com IMC acima de 35, já com um percentual de comorbidades bem alto, né? Então, o que a gente tem que, né, fazer com essa informação que a gente tem hoje? Sim, então resumindo, a gente tem os obesos, que são um grupo de risco que mais complica, que mais morre, que mais vai para UTI. A gente sabe que isso acontece porque são pacientes mais inflamados, com uma resposta imunológica pior, com restrição pulmonar já de longo prazo. Então, o que a gente precisa fazer? Cuidar mais dos obesos, tá? Primeiro, se você tá nesse grupo de risco, você precisa urgentemente reduzir o seu peso. Você precisa urgentemente controlar as suas doenças de base, certo? E você precisa ficar em isolamento. Então, se você não tem acompanhamento de um profissional, você entra em contato com um endocrinologista, ele vai te ajudar a controlar a sua diabetes, ele vai ajudar a controlar a sua dislipidemia, vai ajudar a orientar com que você consiga perder peso. Você não vai perder 10 quilos em 15, 20 dias, porque isso também não é saudável, mas é importante que você dê o primeiro passo, certo?
E outra coisa também que a gente tem observado, eu não comentei antes, é que nos Estados Unidos, os estados que estão tendo uma taxa de mortalidade muito alta são estados que têm uma população, um percentual de população obesa muito grande. Então, a gente precisa de mais dados, a gente precisa de mais estudos, mas a gente já tem observado isso, então vale a pena já deixar um olho ali em cima do obeso e um cuidado um pouquinho maior antes que ele entre em contato com a doença, antes que ele piore. Então é importante a gente começar a reduzir peso, controlar melhor as doenças de base e trabalhar a imunidade desse paciente. É um assunto complexo para falar em tão pouco tempo, né? Mas eu acho que deu para entender o porquê esses pacientes complicam tanto e por que a gente precisa tomar mais cuidado. Espero que eu tenha ajudado. Beijo.